Bem, pessoal, vamos de Bitcoin agora no fim da tarde no Brasil. Aqui na Espanha já são 22 horas e 42 minutos. No Brasil, 17h42. A BTC vai cumprindo o script aqui apontado no canal. Parece que a gente combinou com o futuro, promovendo a nossa congestão triangular. Agora, paulatinamente, ela vai perdendo amplitude movimentacional, vai ficar pipocando entre 64 e fazendo fundos cada vez mais ascendentes. O último fundo do último candle vendedor, dia 28 de outubro, chegou a bater na mínima 57.820. O fundo de ontem, 29 de outubro, bateu 60.174. O fundo de hoje bateu 60.673. Ou seja, os fundos vão ficando ascendentes. Eventualmente, se aparecer um candle vendedor, pode dar agulhadas para a mediana do canal de Keltner. É saudável porque a gente está numa onda 4, mas os corpos reais vão sempre perder amplitude movimentacional para em algum momento redundar numa explosão ascendente. Até uma agulhada aqui, gente, na altura da linha superior da nuvem de Shimoku na projeção, em 59.300, seria saudável. Não acredito que vá a essa altura aqui, na proximidade com a linha superior da nuvem. Não acredito que ela vá agulhar aqui. Provavelmente o desdobramento impulsivo da onda 5 em direção a 80 mil dólares vai acontecer antes dessa aproximação aqui da nuvem. Mas se acontecer, é normal. Afinal, a gente está numa onda 4. Lembrando que agora começam a pipocar as notícias. Na Flórida, por exemplo, o condado de Miami-Dade vai aceitar criptomoedas para pagamento de impostos. Isso é relevante, gente. O lastro do dólar, o lastro do real, o lastro do euro, que não tem lastro coisa nenhuma, é só a obrigatoriedade do uso. O lastro do dólar é a obrigatoriedade do uso. O lastro do real é a obrigatoriedade de se quitar a dívida ativa da União Federal, as obrigações tributárias, liquidar as faturas civis em reais. A obrigatoriedade do uso é que dá lastro a essas moedas soberanas, essas divisas soberanas. E agora começam a pipocar entes estatais, como El Salvador, em que o Estado-nação de El Salvador está criando reservas cambiais em BTC. Então vocês vejam que a coisa vai não crescendo. Primeiro é o discurso que mudou de forma brutal do Bull Run de 2017, 2018, em que a BTC era alvo de chacota, e eu não vou me esquecer disso jamais. Economistas diziam que a BTC era uma pirâmide, era isso, era aquilo, e que o lugar dela era valer zero. Eu nunca vou me esquecer dos economistas que falaram isso, que fizeram chacota. Hoje, alguns desses mesmos economistas dizem que a BTC tem lastro matemático, e agora, com a mudança de discurso dos próprios administradores de entes estatais que falam em aceitar o pagamento de impostos com criptomoedas, vocês vejam que é tudo muito fluido. O que era pantanoso passa a ser mais sedimentado. A coisa vai não crescendo. Quando a gente vê, a BTC já vai estar valendo 10 vezes a Apple, 30 vezes a Bovespa. E aí, gente? Não vale. Aí vocês perderam o bull run, entendeu? Tem que antever a movimentação. Todo movimento social é pendular. Tudo vai para um lado, vai para o outro. O dólar já teve a sua hegemonia, mas agora, com essa impressão desenfreada, 36% de todos os dólares em circulação no planeta foram impressos nos últimos 10 anos. Até menos de 10 anos depois do subprime, aconteceu um movimento brutal de impressão de dólar que culminou na pandemia, com o próprio governo norte-americano mandando cheques para os cidadãos. Enfim, tudo confluiu para a BTC chegar nesse ponto de inflexão maravilhoso, espetacular, e a gente está na primeira fileira podendo presenciar essa revolução verdadeiramente histórica. Talvez seja a maior distribuição de riqueza desde a Revolução Francesa, vamos colocar,
Porque a quantidade de trilhões que vai migrar para o mundo cripto, do mercado financeiro tradicional para o mundo cripto, é bizarra. Então só não vai surfar essa onda quem não quer. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Amanhã eu volto, se nada fugir do script, para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.